Irmãos, nós vamos hoje iniciar uma nova etapa no nosso estudo do livro de Gênesis. Nós temos estudado Gênesis já há vários anos, creio que 7 ou 8 anos, e chegamos hoje no capítulo 37. O capítulo 37 é um capítulo importante porque inaugura uma nova seção no livro, e eu quero explicar para os irmãos essa seção. E quero apontar para os irmãos hoje, a título de introdução a esta nova sessão, eu quero apontar as características dessa sessão, bem como os elementos teológicos e vivenciais que brotam desta sessão. Vamos fazer a leitura hoje dos 4 primeiros versículos de Gênesis 37. Vamos ler esses 4 primeiros versículos que são, por assim dizer, a primeira perícope ou a primeira parte de toda essa sessão que se inicia aqui e que segue até o final do livro. A sessão a que eu me refiro começa, na realidade, no versículo 2 e só termina no último versículo de Gênesis. Então, é uma longa sessão. E vamos falar sobre essa longa sessão hoje, a título de introdução a essa imensa porção do livro que temos estudado já há tantos anos. Vamos fazer a leitura de Gênesis 37, de 1 a 4. Diz assim o texto: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Queridos, nós temos, nesses 4 primeiros versículos, nós temos o versículo 1 que diz: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Nós vamos estudar esse versículo posteriormente, porque esse versículo apresenta um eco. O que é um eco? Um eco é uma forma de intertextualidade. E aí vem a pergunta: o que é intertextualidade? A intertextualidade acontece, e eu gosto muito desse tema, eu sei que o pastor Robson também gosta muito desse tema, e nós conversamos às vezes sobre essas coisas, mas a intertextualidade é uma palavra que se refere ao uso de certos textos em outro texto. Então, sempre que um autor bíblico usa um texto, no texto que ele está produzindo, um texto produzido anteriormente, num texto que ele está escrevendo, nisso nós temos uma ocorrência de intertextualidade. E a intertextualidade, basicamente, acontece de 3 formas, basicamente. A intertextualidade acontece por meio da citação, quando um escritor cita um outro texto produzido anteriormente. A intertextualidade acontece por meio da alusão, quando o escritor bíblico faz uma alusão clara ao que foi dito em outro texto, de modo que o leitor percebe claramente que a intenção do autor era fazer uma alusão a outro texto. E o eco é algo mais sutil. O eco é também uma alusão a um outro texto, mas é uma alusão mais sutil. Nem sempre
o leitor consegue perceber o eco. Nem sempre o leitor consegue perceber que aquele versículo está ecoando algo que já foi dito anteriormente. E então é necessário que o pregador, o expositor, o intérprete, mostre o eco presente no versículo. Às vezes o eco não é intenção nem mesmo do escritor, mas isso não dá para descobrir porque o escritor está morto e não dá para perguntar para ele. Mas o que nós temos nesse versículo, no versículo 1, é um eco. É um eco do versículo 8 do capítulo 17. No capítulo 17, versículo 8, é dito, são usadas palavras semelhantes àquilo que é dito aqui, ecoando promessas. E é interessante isso aqui, porque o autor bíblico, no primeiro versículo do capítulo 37, procura fazer isso, procura ecoar, nesse primeiro versículo, promessas feitas no passado. E isso é muito importante para esta imensa sessão que está prestes a começar. Quando os irmãos olham então o versículo 2, então já tendo sido inteirados acerca do objetivo do escritor no versículo 1, de inflar o coração das pessoas por meio do eco, inflar o coração das pessoas com esperança, numa promessa, então os irmãos têm a inauguração da próxima sessão, que diz: esta é a história de Jacó. E o que temos aqui? É importante observar isso. Observem essa expressãozinha, esta é a história de Jacó. E os irmãos que têm me acompanhado ao longo dos anos, estudando Gênesis, sabem, e se esqueceram, vão se lembrar agora, de novo, porque eu sempre menciono isso, sabem que estamos aqui diante do que nós chamamos de na língua hebraica, uma sessão toledote. O que está começando aqui é uma sessão toledote. O que é uma sessão toledote? A palavra toledote pode significar história, como os irmãos estão vendo aqui, esta é a história de Jacó. Toledote pode significar a história da descendência ou da família de alguém. O livro de Gênesis é todo dividido em sessões toledote. Começa com a toledote do céu e da terra. Essa é a história da geração dos céus e da terra. Começa com uma toledote e prossegue assim. E aqui nós temos a última toledote de Gênesis. Essa é a história das gerações de Jacó. Esta é a toledote, ou seja, é a história dos descendentes de Jacó. Nós tivemos na sessão anterior a toledote de Isaac. Esta é a história das gerações, dos familiares, dos descendentes de Isaac. E aí nós aprendemos muito com a história dos descendentes de Isaac, que eram quem? Esaú e Jacó. E aprendemos isso. E ficamos muito tempo estudando a toledote de Isaac, ou as toledote. Toledote é plural. Ou as toledote de Isaac. E aqui então estamos diante das toledote, a história ou as histórias dos descendentes de Jacó. E temos que conhecer algumas realidades acerca dessa grande porção. Essa toledote, ou essa sessão toledote, começa aqui no versículo 2, e ela só termina no capítulo 50, versículo 26. Ou seja, depois de muitos anos, aqui, estudando e expondo cada versículo de Gênesis, nós finalmente chegamos na última divisão. Temos mais alguns anos pela frente. Espero que vocês tenham ânimo para caminhar comigo, já que chegaram até aqui, chegamos na última toledote, vamos então seguir em frente juntos. É uma longa jornada, porque é uma longa toledote. Mas eu lhes asseguro, é a sessão toledote mais emocionante dessa história. É simplesmente uma sessão toledote marcada por fortes emoções. Você vai ler e você vai dizer, são tantas emoções.
porque é uma sessão maravilhosa, com muitas histórias lindíssimas, e lições maravilhosas que brotam dessas histórias. E não somente lições vivenciais, relacionadas à nossa vida, a como devemos viver, erros que devemos evitar, circunstâncias das quais devemos fugir, lições para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa casa, lições para a juventude, lições para os velhos. Enfim, há muitas coisas riquíssimas, é um imenso tesouro que está sendo aberto aqui diante de nós agora. Um vasto tesouro de sabedoria, de conhecimento que temos aqui sendo aberto agora, um baú gigantesco e rico que estamos abrindo agora aqui diante de nós. E os irmãos vão caminhar comigo, fuçando nesse baú e arrancando deles as lições todas que estão aqui dentro. Vamos aprender muitas coisas maravilhosas aqui, estudando as Toledote de Jacó. Essa sessão se inicia então no versículo 2, termina no capítulo 50, versículo 26, e notem, essa Toledote, os irmãos vão ver, no versículo 2 diz assim, esta é a história de Jacó, e diz assim, logo em seguida, tendo José 17 anos, ou seja, o escritor já dá o tom, ele já focaliza o personagem principal, o descendente principal que receberá atenção especial ao longo de toda a Toledote. Mas note bem, são as Toledote de Jacó. E Jacó não teve só José como descendente. Então nós teremos também, ao longo do estudo desta sessão, nós teremos também informações sobre os outros filhos de Jacó. Os irmãos vão ficar inclusive um pouco impacientes, porque nós vamos estudar o capítulo 37, e depois de estudarmos o capítulo 37, vamos iniciar o capítulo 38, e se os irmãos olharem o capítulo 38, vão ver que no capítulo 38 não há informação nenhuma sobre José, no capítulo inteiro. O capítulo 38, em vez de dar sequência à história de José, deixa o leitor em suspense. E você fica, pastor, quando é que vai acabar esse capítulo 38? Para a gente saber o que vai acontecer com José no capítulo 39. E eu vou tentar correr no capítulo 38, para não deixá-los muito ansiosos. Mas o que nós temos no capítulo 38 é a história de Judá, que não nos interessa muito, na verdade. Estamos ansiosos para saber o que aconteceu com José. Mas eu não tenho jeito, eu não posso pular o capítulo 38, não tem como. Eu terei que parar a história de José e entrar no capítulo 38 e falar sobre Judá, não tem como. E isso mostra que a Toledote, aqui a seção Toledote realmente focaliza nos descendentes de Jacó, e não somente em um descendente, ainda que a ênfase seja num descendente só, que é José. Os irmãos também verão nessa seção Toledote como prova, como evidência, como marca de que é uma seção Toledote que realmente se preocupa com todos os descendentes de Jacó. Os irmãos verão no capítulo 46, os irmãos verão no versículo 8 até o versículo 27, os irmãos vão perceber que existe uma genealogia, que é o desespero de qualquer pregador. O que um pregador faz com uma genealogia? O pastor Thomas fala para mim, você tira leite de pedra, porque eu já preguei em tantas genealogias aqui em Gênesis, e o pastor Thomas fala, você está tirando leite de pedra, para pregar em genealogia, mas não tem opção, o que eu tenho que fazer? Eu não posso pular a genealogia, eu tenho que pregar a genealogia. Nós estudamos o capítulo 36, foi a experiência mais amarga de todo o meu ministério, que era só a genealogia o capítulo inteiro, e tive que pregar nesse capítulo. A Toledote de Jacó não permite que o pregador descanse nesse aspecto, porque nós nos deparamos aqui no capítulo 46 com uma genealogia, que é a genealogia de todos os filhos de Jacó. Os irmãos veem aí 46:8, o texto diz, são estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que vieram para o Egito. Rúben, o primogênito de Jacó. 9, os filhos de Rúben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E aí
a genealogia prossegue até o versículo 27, preocupada em mostrar, nesse aspecto também, a história das gerações de Jacó. Esse é um fator importante a se destacar. Os irmãos devem ler em casa toda a sessão Toledote que estamos iniciando hoje. Leiam em casa, para se familiarizarem com essa sessão e conhecerem já de antemão a história de José. E depois aqui no nosso púlpito, nós vamos analisar microscopicamente os textos. E os irmãos verão então com maior clareza toda a riqueza que brota dos textos que estão diante de nós. Há uma segunda característica importante nessa Toledote. Isso é um fator essencial, porque mostra algo do caráter de Deus. É interessante observar isso. Essas sessões todas, elas têm elementos teológicos que não podem escapar da nossa observação. São elementos teológicos, são verdades teológicas que nos instruem, porque elas nos fazem conhecer melhor a verdade bíblica, nos fazem conhecer melhor como é o nosso Deus. E é importante, irmãos, é muito importante ter a mente instruída pelo que a Bíblia diz sobre o nosso Deus, porque a nossa tendência é fabricar um Deus do nosso jeito. Essa é a tendência de toda pessoa. Construir um Deus à sua imagem e semelhança. Eu tive um amigo no Banco Noroeste, quando eu era adolescente, trabalhava no Banco Noroeste. Esse banco acho que não existe mais, não sei. Existe ainda? Não existe mais. Depois que eu saí de lá, o banco fechou. Mas eu trabalhei nesse banco, o Banco Noroeste. Eu tinha um amigo, um jovem senhor ali, que quando eu falava de Jesus para ele, sobre Deus, ele falava assim: Marcos, pare, porque eu tenho já o meu conceito de Deus. E eu perguntava para ele: e como que é esse seu Deus? Ele falava: esse meu Deus é igual a mim. Eu falei: nossa, mas que Deus horrível. Eu pensava, eu não falava isso para ele, né? Mas é um Deus péssimo, seu Deus, né? Pensava comigo. Mas ele dizia isso: meu Deus é como eu. O Deus que eu creio é como eu. Isso é muito conveniente, porque um Deus como eu aprova tudo que eu faço. É uma forma sutil de dizer que eu me adoro. E tudo que eu penso, tudo que eu faço e tudo que eu sinto é bom. E eu crio um Deus assim, que olha para mim e aprova tudo. E essa é a nossa tendência. Nós somos uma fábrica de ídolos. E os ídolos que fabricamos vêm com as nossas marcas. Os ídolos que fabricamos são projeções mentais que realizamos, são falaciosos, são mentirosos, são ilusórios, mas eles têm a nossa marca. Nós colocamos a nossa marca nesse Deus, para que esse Deus se ajuste a tudo que nós pensamos. E quando nós nos deparamos com o Deus da Bíblia, e percebemos que Ele faz coisas, que Ele diz coisas, que Ele realiza certas obras que nós não aceitamos, nós dizemos: não, a interpretação aqui está errada. Esse Deus não é o Deus que eu creio, não é possível isso aqui. Não é possível que Deus seja assim, tem alguma coisa errada nesse texto, esse texto é uma visão equivocada, o escritor bíblico aqui tinha algumas ideias erradas, ele colocou no texto, porque Deus não pode ser assim, Deus não pode fazer isso. O Deus que eu creio não é esse Deus aqui. Se esse aqui é o Deus de verdade, então não creio nele, prefiro crer no diabo do que crer nesse Deus aqui. É o que as pessoas fazem, e falam isso expressamente. Então, é importante que nós nos acostumemos com as informações teológicas que procedem do texto bíblico, porque elas confrontam as nossas percepções pessoais e colocam diante de nós o Deus como Ele é, como realmente Deus é. E, às vezes, essas lições são lições que nos agradam, e ficamos felizes, dizemos: Senhor, que maravilhoso saber que o Senhor é assim. Outras vezes não. Outras vezes dizemos: Senhor, como pode o Senhor fazer isso? Como pode o Senhor realizar algo assim? Eu não entendo. Eu não entendo como o Senhor pode agir assim. E nos assustamos. Mas viver pela fé envolve não somente a experiência diária, na vida do dia a dia, nas experiências do drama humano,
Viver pela fé envolve também submeter o nosso intelecto ao que o texto diz, sem entender. O texto diz, eu não entendo, não me conformo com essa informação. Essa informação não se ajusta à expectativa do Deus que eu criei no meu coração. Mas então o que eu faço quando eu vivo pela fé? Eu creio nesse Deus sem entender. Isso é viver intelectualmente pela fé, e não só praticamente pela fé. A lição que eu quero apontar agora é uma lição que, na realidade, não vai criar nenhuma dificuldade para os irmãos. Na realidade, é uma lição linda e que traz até um certo consolo para nós. E essa lição que está presente nessa Toledote, na última Toledote de Gênesis, é uma lição ligada ao declínio moral da família de Jacó. Na história das gerações de Jacó, nós percebemos um declínio moral assustador, que não é comum vermos em outras famílias. Não é comum. Nós lemos os 4 primeiros versículos, e nós estamos prestes a assistir a ler, acerca de uma tentativa de fratricídio. O que é fratricídio? É matar um irmão de sangue. Isso é fratricídio. E o que nós vamos ler em breve, estudar em breve, é a história dos 11 filhos de Jacó, planejando matar José, irmão deles. Queridos, isso mostra um declínio moral na família simplesmente aterrador. Nós vimos isso há alguns anos atrás, na história de Abel e Caim. No caso ali, Caim realmente perpetrou o ato. Aqui, nós temos uma tentativa que só é frustrada, porque Rúben, o mais velho, impediu, interferiu. E conseguiu ali, ele juntamente com Judá, conseguiram evitar o assassinato. Mas é um declínio moral assustador. E é interessante, esse declínio moral aparece também, os irmãos vão ficar assustados quando lerem o capítulo 38, porque mostra o declínio moral de Judá também. Irmãos, o capítulo 38 é um relato imundo, do ponto de vista da moral sexual. É um relato imundo. A nora de Judá, ela se apresenta como uma prostituta, e ela consegue seduzir o sogro, e tem relações com o sogro, e engravida do sogro. É esse o nível da família, é esse o nível da família. E nós olhamos para isso e dizemos: Senhor, obrigado pela minha família, eu pensei que tinha problemas. E olhamos para a família de Jacó e ficamos assustados com tudo isso. E o autor quer mostrar isso. É interessante, nós não podemos achar que os escritores bíblicos querem pintar heróis para nós. Eles não querem. Eles não querem. Os maiores heróis da Bíblia são pintados muitas vezes com cores assustadoras. As pessoas que não leem a Bíblia falam: a Bíblia está cheia de relatos de grandes heróis. Mentira, não está. Nós não temos nenhum herói na pessoa de Abraão, nós não temos nenhum herói na pessoa de Isaac, nós não temos nenhum herói na pessoa de Jacó, nós não temos nenhum herói na pessoa de Davi, nada. Não temos heróis na Bíblia. E não temos heróis aqui. Inclusive, o próprio José, nós veremos, não é tão heróizão assim. Não é não. Eu queria ser um José. Eu também, mas com reservas. E direi daqui a pouco por quê. Mas é impressionante perceber o modo cru e sem reservas com que o escritor bíblico, Moisés, relata a história dos seus ancestrais, sem enfeites, sem encher de glórias,
Vocês devem ouvir as histórias dos seus antepassados, as histórias que seus avós contaram para você. Todos aqui são descendentes de grandes reis, não é verdade? Os meus pais, eles eram grandes príncipes na Europa. Meu pai lutou na guerra, foi um grande herói de guerra. O meu nono era um homem maravilhoso, ele foi admirado por todos, quase se tornou rei da Itália. E assim são as nossas histórias dos nossos antepassados. É tudo mentira isso aí. Seu nono não era nada. E a sua nona também não. E os seus avós também não. Tudo invenção isso aí. Agora, é a nossa tendência enobrecer os nossos antepassados, porque isso nos enche de orgulho. Então dizemos essas coisas. Eu ouvi a história dos meus nonos, a vida inteira, que meu nono era alguém inigualável, que passou a vida sustentando as crianças, quando a minha bisnona, se é que existe isso, se não existe mais um termo para o meu dicionário, mas a minha bisnona morreu, e ele então sofreu muito, porque gastou a vida toda trabalhando para sustentar os filhos, e depois de muitos anos, então ele se casou, e aí descansou um pouco de tanto trabalho. Quando eu fui fazer o levantamento dos meus documentos para ser italiano, para conseguir a cidadania italiana, eu descobri que meu nono ficou viúvo por um mês, mais ou menos. E o herói afundou no mar Adriático. Desapareceu o herói. Mas eu ouvi a vida inteira isso. Meu nono, grande herói da família. O nono, mal a nona, foi enterrada. Ele já achou outra lá e se casou com ela. Desabou o meu castelo. Meu herói desapareceu. Na Bíblia não temos isso. Na Bíblia nós temos os ancestrais da nação de Israel, a história deles sendo narrada por Moisés, um israelita, de modo real, como eles foram. E as cores são ruins, não são cores boas. Já vimos o que os filhos de Jacó fizeram com os habitantes de Siquém. Eles traíram e mataram todos, traiçoeiramente, cruelmente, e pilharam a cidade toda. Vimos isso, ficamos assustados com esse relato. E agora aqui temos isso, esses homens querendo matar seu próprio irmão. E outros atos que eles realizam também. Mas o que é curioso notar, e é aí que vem um contraponto importante nessa Toledote, o que é importante notar é o seguinte: mesmo sendo uma família assim, digna de uma chuva de raios sobre a cabeça, o que acontece é que Deus realiza todo o drama, toda a trama que estamos conhecendo agora, para levar essa família para o Egito. Com que objetivo? Proteger essa família, salvar essa família da extinção, evitar que essa família morra de fome, porque Deus havia planejado trazer 7 anos de fome sobre todo o mundo, e para proteger essa família, Ele escreveu toda essa história, Ele planejou toda essa história, a fim de que a família horrível de Jacó fosse levada para o Egito, e ali sob José fosse protegida, e as promessas feitas aos patriarcas se mantivessem de pé. E o que nós encontramos então aqui? Nós encontramos uma lição importantíssima, uma lição teológica maravilhosa, e a lição é a seguinte: a fidelidade de Deus não cancela as suas promessas, mesmo quando falhamos. Deus é fiel quando nós somos infiéis. A família de Jacó recebeu promessas, mas se tornou uma família horrível. Mas a promessa de Deus permanecia de pé, mesmo com a família sendo infiel. Quando nós lemos 2 Timóteo 2,13, nós percebemos essa lição dita expressamente em 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13, veja na sua Bíblia. É uma das lições dessa sessão Toledote. Abra na sua Bíblia e grife isso. 2 Timóteo 2,13. Diz assim:
somos infiéis, diz o texto, como termina? Ele permanece fiel. Agora note bem, exato, por que ele permanece fiel? Porque a sua fidelidade não está construída sobre nós, sobre a nossa conduta. A sua fidelidade não está fundamentada na nossa conduta. O texto prossegue dizendo, se somos infiéis, ele permanece fiel, e a razão está aqui, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se ele prometeu algo, ele não pode dizer não para o que ele disse. Ele não pode dizer não para uma promessa que ele fez. Ele prometeu, eu vou abençoar essa família, a família de Abraão, eu vou abençoar, e essa família será bênção para toda a terra. E ele não pode negar a si mesmo, não pode negar o que ele disse. Por isso, mesmo a família mergulhando na mais profunda podridão, Deus continua sendo fiel às suas promessas. E mostra isso, protegendo essa família da total extinção. Agora é importante saber o seguinte também. Estudando as Sagradas Escrituras, nós aprendemos que a fidelidade de Deus impede que Ele cancele suas promessas, mas não impede que Ele aplique os seus castigos. Então, nós temos que equilibrar as coisas. Eu posso dizer, pastor, eu também tenho promessas de Deus. Eu recebi a promessa de que, crendo em Cristo, eu sou um herdeiro de Deus. E é verdade isso. Estamos corretíssimos quando afirmamos isso. A palavra de Deus diz expressamente que quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos participantes das promessas feitas aos patriarcas. Nós nos tornamos participantes das promessas feitas aos profetas na nova aliança de Ezequiel. E aprendemos então que, crendo em Cristo, nós somos participantes do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Não somente isso, mas também somos alvos da promessa de termos um coração novo quando cremos em Cristo. Somos transformados porque cremos em Cristo. Essas promessas todas são reais. E mais do que isso, recebemos a promessa de que vamos herdar um reino. Essas promessas todas são reais. E aprendemos no Novo Testamento que por meio de Cristo nós entramos para essas promessas e participamos delas. E essas promessas não podem ser canceladas. E alguém pode dizer, então, viverei como bem entendo. Bem, isso não é possível porque a pessoa que recebe essas promessas tem o coração transformado. Mas se em algum momento da vida essa pessoa tende a relaxar, ela deve se lembrar. As promessas, a fidelidade de Deus não cancela suas promessas, impede que Ele cancele suas promessas. Mas não impede que Ele aplique seus castigos. Alguém que recebeu promessas de Deus, se for infiel e desobediente, poderá ser castigado. A minha desobediência não anula a minha filiação. A criança não deixa de ser filho quando desobedece. Mas a desobediência da criança, se por um lado não cancela a paternidade, não cancela a filiação, a desobediência da criança também não impede que o pai aplique o castigo. E então, com isso em mente, com essas verdades em mente, nós seguimos em frente, com segurança e santo temor. Eu caminho seguro, porque sei que as promessas dirigidas a mim não podem ser canceladas. Mas ao mesmo tempo eu ando com temor, porque eu sei que o meu Pai, o Senhor, pesará a sua mão e me punirá se eu for desobediente. Muito bem. O que mais aprendemos nessa toledote de Jacó? Os irmãos estão cansados? Posso ir mais um pouco? Mais um pouco. Estão comigo? Todo mundo está comigo? É muita informação legal. Eu gosto muito disso. Isso aqui é minha... Eu sinto uma atração muito grande por essas coisas. Eu fico muito entusiasmado com essas coisas que eu aprendo quando eu estou estudando para trazer para os irmãos. Os irmãos não devem pensar que eu já nasci com tudo isso aqui na cabeça, né?
E agora eu só estou falando, não, eu aprendo isso aqui ao longo da semana, eu vou estudando na semana e vou aprendendo. E eu sou como um cozinheiro, eu vou preparando a comida para vocês. Só que o preparo é um pouco difícil, porque são muitos materiais, são muitas coisas que eu tenho que ler para juntar tudo isso aqui e fazer um pão para servir a vocês. E aqui, então, no púlpito, eu pego esse pão que eu fiz em casa e eu sirvo em pedacinhos para vocês. Vocês são as crianças de Jesus. Vocês são os filhinhos de Jesus. Então eu corto em pedacinhos. Eu vou colocando na boquinha de vocês. E a minha expectativa, eu sei que alguns pedacinhos são amargos. Eu sei que às vezes é quiabo. Não gosto de quiabo. Eu sei que às vezes é uma sobremesa gostosa. Eu gosto de pudim de leite. Mas eu vou servindo os pedacinhos para vocês. Há anos e anos, eu sou o cozinheiro de Deus. Eu sou o cozinheiro de Deus. E eu vou preparando esse pão, esses pratos. E então, aqui no domingo, eu faço aviãozinho. E vou servindo vocês com esse pão. E vocês então vão comendo os pedacinhos aos pouquinhos. Alguns fazem cara feia, alguns são teimosos, não querem engolir. Mas eu vou forçando, tem que comer, tem que comer, tem que comer. E os anos vão se passando, e vocês vão comendo esses pedacinhos, e sem perceber, vocês vão se robustecendo, vocês vão crescendo, vocês se tornam homens melhores, mulheres melhores, esposas melhores, maridos melhores, filhos melhores, pais melhores. O que aconteceu? Que curso você fez sobre família? Você não fez nada, você só comeu os pedacinhos de verdade ao longo dos anos, que foram sendo servidos lentamente aqui, pelos cozinheiros de Deus. E é esse meu papel aqui. Eu tenho muito medo quando eu preparo as coisas. Quando eu estou fazendo pão, eu fico com medo. Senhor, me ajude a fazer o pão direito. Me ajude a fazer o pão, não colocando no pão ingredientes da minha cabeça, mas os ingredientes que o Senhor dá. E antes de servir o pão, eu sempre chego atrasado. Por quê? Por que eu chego atrasado? Eu tenho o meu relógio do Snoopy. Eu adoro o Snoopy. Eu tenho o meu relógio do Snoopy, eu sei os horários. Mas eu chego atrasado porque eu fico um tempo aqui no corredor pedindo: Senhor, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Me ajude a servir o pão. As crianças estão com fome, elas precisam comer, me ajude a servir o pão. E o Senhor então, na sua graça, na sua misericórdia, vem comigo e me capacita muitas vezes, e me ajuda a servir o pão a vocês. E eu faço isso com temor e tremor. Os irmãos devem orar pelos pastores, para que eles sejam capacitados a servir o pão, não só preparar o pão, mas servir o pão também. Muito bem, tendo dito isso, vamos prosseguir mais um pouquinho. É importante aqui, interessante aqui. Existe algo curioso nessa Toledote de Jacó. São os pontos de semelhança entre a Toledote de Jacó e a Toledote de Isaac. A Toledote de Isaac está no capítulo 29 e termina no capítulo 37, versículo 1. E existem semelhanças, é interessante. Em ambas, a inimizade entre os irmãos gera a ida de um deles para um país distante. Não é assim? Nas duas Toledotes. A inimizade entre irmãos faz com que um deles vá embora, vá para um país distante. Vemos isso na Toledote de Isaac, na história de Esaú e Jacó. E vemos isso agora na Toledote de Jacó, na história de José. Outra semelhança interessante: ali naquela terra distante, o filho odiado prospera. Aconteceu isso com Jacó em Harã? Sim. Vai acontecer isso com José no Egito? Sim. Como prossegue a história? Depois de um tempo ali de prosperidade e de distância dos irmãos, as duas partes se encontram. E quando se encontram, o encontro é pacífico ou belicoso? Pacífico. Nas duas Toledote, o encontro é pacífico. E nas duas Toledote, os irmãos outrora inimigos, juntos, enterram o pai. Nas duas Toledote, juntos, eles enterram o pai.
Então há essas semelhanças. Uma outra semelhança interessante, e talvez nessa outra semelhança, talvez exista nela uma notinha de ironia. O que acontece? Na Toledot de Isaac, Jacó usa uma cobertura. Os irmãos se lembram da história? Ele usou uma cobertura de peles, uma espécie de capa de peles no pescoço e no braço, para enganar o pai. Na Toledot de Jacó, os irmãos de José usam uma capa de José para enganar Jacó. Você enganou seu pai com uma capa, não foi? Agora é a sua vez. Será que existe um toque de ironia aqui? Será que o escritor quer mostrar que Deus muitas vezes age assim? Que Deus muitas vezes faz com que nós provemos algumas experiências de um gosto amargo que fizemos outras pessoas experimentar? Será que isso acontece? Talvez. Talvez o escritor queira dizer isso. Vejam, leitores. Este homem enganou seu pai com uma capa. Agora ele é enganado com uma capa também. Ele plantou. E o que aconteceu? Depois ele colheu. Ele também foi enganado com uma capa. Se existe esse toque de ironia aqui, talvez tenhamos uma lição que deve engendrar temor em nós. Sejamos cuidadosos, porque Deus pode agir assim conosco. Ele pode fazer com que nós experimentemos, para nos ensinar, por amor de nós, Ele pode fazer com que nós experimentemos das mesmas maldades que fizemos um dia. Há uma outra lição nessa Toledot de Jacó. É interessante essa outra lição. Eu não sei explicar o motivo dela. Mas isso também é uma lição. Nosso Deus nem sempre pode ser explicado. Nós não entendemos todos os seus atos, tudo o que o move, as razões que o movem, nós não entendemos. O que eu quero dizer com isso? É assim, queridos. Nessa Toledot, na Toledot de Jacó, Deus se manifesta de forma indireta por meio de sonhos enigmáticos. Os irmãos verão José tendo sonhos enigmáticos. Ele diz: olha, eu sonhei que eu estava no campo, e havia os meus feixes, e os feixes de vocês, e de repente os feixes de vocês se levantaram, e começaram a se curvar diante do meu feixe. Mas não há explicação desse sonho. É claro que os irmãos perceberam que a interpretação disso não era boa para eles. Os nossos feixes se curvando diante do seu feixe. O que isso quer dizer? Que você vai reinar sobre nós? Eles interpretam assim. Mas as revelações de Deus são assim. São por meio de visões enigmáticas. As pessoas têm que pensar para descobrir o que significa aquilo. E isso prossegue na Toledot. José tem outro sonho. E ele vê então uma estrela, que é ele, e 11 estrelas girando em torno e se curvando, com a lua e com o sol se curvando diante da estrela, que é ele. O que significa isso? E nós percebemos que na sequência da história, quando nós chegamos ao capítulo 40, os irmãos devem olhar, José interpreta sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. E são também sonhos enigmáticos. Os irmãos poderão ler em casa esses sonhos. Eles relatam os sonhos a José, os sonhos, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, ambos companheiros de José na prisão, e eles não entendem esse sonho. Tanto o padeiro-chefe como o copeiro-chefe não entendem o sonho que tiveram. E José, então, sendo consultado por eles, ele explica o significado daqueles sonhos, dizendo: você será restituído à sua posição, já você vai ser executado, você vai morrer.
Ele interpreta assim, mas o sonho em si é enigmático. Deus não fala de modo aberto, mas por enigmas. E, na sequência, quem tem um sonho é o faraó. E o que ele sonha? Os irmãos se lembram? Eles têm um sonho enigmático também. Ele sonha com 7 vacas gordas. E depois, essas vacas saudáveis, gordas, enfim, saudáveis, de repente, surgem 7 vacas magras, cadavéricas, esqueléticas, e as vacas magras devoram as vacas gordas. E Faraó não entende o que está acontecendo. E então José é chamado e interpreta o sonho. O que acontece nessa Toledote? Isso não acontece em outras Toledote. Nas outras Toledotes, Deus fala de modo claro. Veja no capítulo 12, versículo 7, como é clara a forma como Deus fala nessa Toledote. No capítulo 12, versículo 7. A forma como Deus se comunica não traz enigma nenhum. É clara como o dia. Só um exemplo aqui, há vários exemplos. Mas só um exemplo. Vejam, 12:7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Algum enigma aqui? Não. Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. É assim que Deus se comunica nas outras Toledotes, nas Toledotes anteriores. Mas nessa Toledote são só enigmas, enigmas e enigmas. E os leitores então leem e têm que esperar a interpretação que é dada na sequência da história. O que acontece aqui? O que acontece aqui é como se Deus, nessa fase da história, se escondesse um pouco. Ele não se manifesta claramente, ele se esconde. Ele se esconde um pouquinho. E fala de modo secreto. Para entendê-lo, é necessária a atuação de um homem especial, José, que interpreta essas coisas. Mas nessa Toledote, Deus está como que escondido um pouco mais. E é importante aprender isso. É importante aprender que existem épocas, existem fases, existem dispensações na administração de Deus da história, em que Deus se esconde um pouco mais. Vejam que interessante essa realidade em 1 Samuel 3. Veja primeiro o livro de Samuel, no capítulo 3. A igreja evangélica brasileira tem que aprender isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Veja o que diz aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Fala assim, versículo 1. 1 Samuel 3, 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, diz o texto. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Muito rara. As visões, revelações, não eram frequentes. Existiram épocas em que a manifestação de Deus era direta, aberta, clara, constante. Na época de Samuel, não. Por quê? Porque às vezes, em algumas épocas, Deus se esconde e fica quieto. Nós não entendemos os motivos disso. Por que a Abraão e a Isaque, Deus falava de modo aberto, claro, direto, sem figuras. Mas nos dias de José, ele fala por enigmas, por sonhos misteriosos. Por quê? Por quê? Nós não sabemos. Mas aprendemos uma lição importante aqui. Deus, em algumas épocas, se esconde.
Mas a história que estamos estudando mostra que o fato dele se esconder não significa que ele não está trabalhando. E isso nos anima. Deus, o Deus que se esconde, trabalha em meio ao seu próprio silêncio. Deus que entra quando quer na escuridão, trabalha no escuro. Ele enxerga e trabalha no escuro. Você não deve pensar que pelo fato de Deus não estar falando, isso significa que Ele não está agindo. A igreja evangélica moderna não entendeu isso. E a igreja evangélica moderna acha que Deus não para de falar o tempo todo. O tempo todo. Tem gente que tem revelação, irmãos, olha. Tem gente que tem revelação o dia inteiro. Acorda cedo, tem revelação. Pega o ônibus, tem revelação. Vai tomar café, tem revelação. Passa um pernilongo e pica ela, é revelação. Tudo é revelação. Tudo. Qualquer pensamento que a pessoa tem, qualquer pensamento, é revelação. Ela passa em frente a um anúncio e lê o anúncio, ela interpreta de algum jeito, é revelação. Tudo é revelação, tudo. Queridos, por que a igreja faz isso? Por que a igreja moderna entende que Deus é um Deus tagarela, que não para de falar o tempo todo? Porque ela não compreende essas coisas. A igreja moderna não entendeu o Deus da Bíblia. Ela não entendeu que Deus age de forma diferente em épocas diferentes. E não sabemos o motivo disso. Nós sabemos que a sua comunicação varia de época para época. Na época de Samuel ele não falava quase nada. As visões eram raríssimas. Na época de Abraão ele falava abertamente, claramente. Na época de Jacó ele falava com Jacó. Ele apareceu para Jacó. Na época de José ele fala por enigmas. E assim ele vai trabalhando na história da forma como ele quer. E nós temos que conhecer isso em Deus. Nos dias atuais, as visões não são frequentes. Essa é a realidade. O Senhor nos deu a sua palavra revelada e Ele nos guia, Ele nos fala através da sua palavra, mas nós não temos mais experiências. E se alguém tem, isso deve ser muito bem avaliado, devemos ser muito cuidadosos com isso. Mas Ele não aparece mais para nós como Ele apareceu para Jacó em Betel. Ele não aparece mais para nós como Ele apareceu para Isaías no templo, ali no Monte Moriá. De modo visual, perceptível, quase que palpável. E por que Ele não faz isso? O texto não explica por quê. Mas o texto mostra apenas que esse Deus é um Deus que administra a sua revelação dessa forma. Ele muitas vezes se esconde. Muitas vezes Deus gosta de se esconder por vários anos, por décadas, por séculos. Nós temos na teologia uma expressão chamada o silêncio profético. É o período entre Malaquias e o primeiro livro do Novo Testamento. Esse período é um período de 400 anos, que nós chamamos em teologia de silêncio profético, quando nenhum profeta falou nada. Nenhuma revelação aconteceu nesse período. É o período do silêncio profético. O fato de Deus estar em silêncio significa que Ele está inerte? Não. Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Ele está realizando a sua obra. Mas está agindo em silêncio, está escondido. Na nossa vida é assim também. Nem sempre Deus nos dá orientações claras. Nem sempre Ele realiza as coisas como nós queremos, na hora que nós queremos, e se manifesta para nós de modo gracioso e maravilhoso muitas vezes. Às vezes Ele se esconde, parece que Ele está escondido. Mas o nosso Deus continua atuando e trabalhando mesmo na sombra, mesmo na escuridão, mesmo enquanto se esconde. A única revelação clara que existe nessa Toledote está no capítulo 46. Vejam essa revelação como é clara. Capítulo 46.
Gênesis 46, versículos 2 a 4. Vejam essa manifestação clara de Deus, o que é raro nesse período. Fala assim: falou Deus a Israel em visões de noite e disse. Vejam, não vai ser uma visão enigmática. Ele diz: Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Isso aconteceu quando José chamou Jacó e toda a família para o Egito. Deus então se manifestou, mas não falou de forma enigmática. Falou claramente: Jacó, desce para o Egito. Eu farei de você uma grande nação lá. E por que essa revelação é interessante nessa Toledote? Porque existe uma revelação também direta na Toledote de Isaac. Uma revelação relacionada a isso, a ir para o Egito. Voltem às páginas da Bíblia e vejam o capítulo 26, versículo 2. Espero não estar sendo confuso aqui. Mas vejam o que Deus diz a Isaac no capítulo 26, versículo 2. 26, 2. Apareceu-lhe o Senhor a Isaac, aqui falando com Isaac, e disse: não desças ao Egito. É uma ordem diferente. Fica na terra que eu te disser. Notem isso. Quando Deus falou com Isaac, disse: não desça para o Egito. E proibiu Isaac de descer para o Egito. Quando Deus se manifestou a Jacó, ele disse o quê? Vá para o Egito. O que significa isso? Revelação clara de Deus aqui. É interessante observar isso. Isso mostra, queridos, essa diferença nessas ordens. Isso mostra que Deus dirige a vida das pessoas de modo individual. O que Ele nega a um, Ele concede a outro. Nós somos indivíduos. Não somos uma massa humana. Não somos isso, somos indivíduos, temos um rosto. Aquilo que Deus concede a um, Ele nega a outro. O que Ele impede na vida de alguém, Ele incentiva e autoriza na vida de outro. Ele age assim. E não há injustiça nenhuma da parte dele. Ele nos trata individualmente. A Isaac, no momento de necessidade, quando ele precisava ir para o Egito, Deus disse: não, fique nessa terra, não desça para o Egito. A Jacó ele disse: Jacó, desce agora, correndo, porque eu vou fazer de você uma grande nação ali. Mostrando aqui nessa história que Deus nos trata assim, de forma diferente. Bem, eu vou terminar com mais um dado dessa Toledote. Não vou terminar todos os dados, porque não dá tempo, mas eu vou terminar com um dado só a mais. E aí então os irmãos vão sair daqui hoje com esses elementos aí em sua mente para mastigar durante a semana. Mas existe mais um dado que eu quero passar para vocês, antes de terminarmos, que é o seguinte, e aí com isso eu termino. Essa Toledote de Jacó, o dado que eu quero passar é o seguinte: essa Toledote de Jacó é uma Toledote que, ainda que talvez os irmãos não percebam, é uma Toledote que concede certa preeminência a Judá. Nós já vimos que o capítulo 38 é todo dedicado a Judá, e é interessante observar que os discursos de Judá são discursos importantes nessa Toledote. Quando Judá fala, quando Judá abre a boca nessa Toledote, os discursos dele têm algum impacto. Aliás, o maior discurso presente nessa Toledote é um discurso de Judá. E esse discurso de Judá, o maior que aparece nessa Toledote, está no capítulo 44, vejam lá na sua Bíblia, 44, a partir do versículo 18, é Judá falando. Judá começa a falar no versículo 18,
e ele segue até o versículo 34. Irmãos, Judá fez um sermão aqui, quase do tamanho daqueles que eu faço. É um grande, longo sermão. É o maior sermão da Toledote. E Judá faz esse sermão diante de José, sem saber que José é seu irmão. E ele faz esse sermão numa hora, num momento, em que o leitor já está com raiva de José. Que eu disse no começo, que José não é um herói perfeito, como nós tendemos a imaginar, não. Há um momento na narrativa, em que você começa a ficar com dó dos irmãos dele, não é verdade? Vocês não ficam com dó dos irmãos de José num dado momento? Agora, na fase inicial, vocês querem que eles todos morram, que caia um raio na cabeça deles e mate todos. Onde já se viu fazer isso com o Zezinho? Isso é inaceitável. Um garoto de 17 anos sendo injustiçado assim, não pode ser. Esses homens são perversos, têm que morrer. Mas quando nós chegamos no capítulo 44, esses irmãos de José, eles estão tão desesperados, eles estão em pânico, eles não sabem mais o que fazer, e José não para. E então nós começamos a olhar para José com certa antipatia. José, já deu, pare de torturá-los. Ele não para, ele vai mais e mais torturando seus irmãos até um limite que você pensa: Senhor, José é um homem mau, ele não tem pena. Os irmãos estão apavorados, o pai de José está apavorado, todos estão desesperados, o leitor está desesperado. E então, quando chega no limite disso, Judá diz: olha, Senhor, grande governador, eu tenho que falar. E é como se nós falássemos aquele discurso. Nós ouvimos Judá falando, aquele Judá perverso, e nós ouvimos o sermão dele. Isso, Judá, isso, amém, Judá, amém, aleluia, Senhor, amém. Vai, Judá, continue. E Judá vai falando, e pregando, e apresentando ali seus pontos, seus argumentos. E nós lemos o sermão, e vamos torcendo por Judá. Judá vai, fala mais. Ele vai falando. Então José ouve tudo aquilo. E quando José ouve tudo aquilo, o que ele faz? Ele sai e chora. Aí o leitor faz o quê? Judá quebra o coração de José. José então se volta para eles e diz: eu sou José, vive ainda meu pai? E todos os leitores então caem para trás. Senhor, posso voltar a respirar agora? Fantástico, meu Deus, que isso? O que é isso aqui na nossa frente? Com que, meu Deus, com que nós estamos lidando aqui? Quem é o autor dessas coisas? Quem é esse Deus que nos destrói e reconstrói? Quem é esse Deus que trabalha na história de uma forma que nos deixa destruídos e depois nos reconstrói, levando-nos aos mais profundos abismos de tristeza e desespero, e depois nos elevando aos píncaros de felicidade e alegria? Quem é esse Deus? Que texto é esse? O que há diante de nós? É um milagre aqui, Senhor. Não nos deixe apartar deste livro, que ele é vida para nós, ele nos alimenta, ele nos corrige, nos quebra, nos destrói, e depois amorosamente nos edifica, nos constrói, nos faz descansar, nos faz dormir. Por que Judá tem esse espaço? Vocês verão. Vocês verão. Existe um plano para Judá. Mas esse plano para Judá só vai aparecer no capítulo 49. Em 2032 nós veremos. Não faltem nos cultos, que veremos por quê. Não vou contar agora.
Aprenderemos por quê. Porque Judá tem esse destaque tão importante na Toledote de Jacó. Queridos, dá para viver sem esse pão? O que vocês acham? Dá para viver? Dá para viver só com seus pensamentos? Com seus pensamentos. Dá para viver com as filosofias do mundo lá fora? Meu Deus. Quando estamos diante de um banquete tão rico, dá para comer o lixo lá de fora? Alguém tem vontade de amanhã comer o lixo lá de fora? Da Rede Globo? Alguém quer comer o lixo da Rede Globo lá fora amanhã? As filosofias dos professores universitários? E outras bobagens por aí? Toda essa filosofia woke, todo esse lixo que é derramado na nossa cabeça o tempo todo, alguém quer isso? Quando nós temos o banquete vivo, rico, restaurador, transformador da palavra de Deus? É claro que não. Sigamos nos alimentando com o pão puro de Cristo, nosso Salvador. Ele nos ama profundamente. Ele nos alimenta assim, e nos consola, e nos conforta e nos ensina. E quando aprendemos, nos tornamos pessoas melhores. E estamos prontos então para servi-lo. Com caráter aprovado, como pessoas decentes, como homens decentes, como mulheres decentes, como jovens decentes. O que aconteceu conosco? A palavra rica e nobre de Deus nos transformou, nos alimentou, nos deu uma mentalidade diferente. Aprendemos quem é Deus, aprendemos como Ele age, aprendemos dos seus atos, do seu caráter, das suas ações. E isso tudo foi nos transformando e nos instruindo, nos alimentando e nos consolando, e fazendo de nós servos de verdade. Nós somos crentes em Jesus. E por isso a palavra dele tem esse impacto sobre as nossas vidas. Se você ainda não é um crente em Jesus, nada disso tem sentido para você. Então o convite que fica aqui é esse. Diga hoje ao Senhor: Senhor, eu quero sentar nessa mesa. Eu quero sentar nessa mesa. Eu quero sentar na mesa da sua casa e me alimentar do seu pão. Eu quero me sentar nessa mesa e ser alimentado pela sua palavra, pela ação do Espírito Santo, não só pela voz frágil do pregador, mas pela ação do Espírito no meu coração. Por isso, Santo Deus, inclui-me na sua casa e reserva um lugar na sua mesa. Salva-me, Senhor, pela fé em Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu recebo agora, eu creio nele agora, eu creio em Jesus agora, o recebo como meu Salvador pela fé. Eu creio que Ele morreu na cruz do Calvário por mim. E eu creio que, recebendo pela fé, eu serei inserido nessa família. A família da mesa rica. A família que come do teu pão. Inclui-me nessa família, pela fé em Jesus. Eu recebo, eu quero ser um crente agora. Peça ao Senhor isso agora. Você pode entrar e sentar à mesa agora. Você pode se assentar na mesa de Deus agora. Faça isso, Senhor. Salva-me, perdoa-me. Eu creio em Jesus. Recebe-me na sua mesa. Ele ouvirá e lhe dará um lugar à mesa. Oremos. Santo Deus, Pai glorioso, ó Pai Santo, obrigado, obrigado. Obrigado por tantas riquezas, por tantas coisas que podemos aprender. Enche-nos, ó Deus, de amor por sua palavra e alimenta-nos sempre, porque precisamos disso. Sem isso, para onde iremos, Senhor? Para onde iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Ajuda-nos, ó Deus, alimenta-nos. Continua a falar conosco e a mostrar quem o Senhor é. Suplicamos essas bênçãos, suplicamos por aqueles que estão com fome, com sede, rastejando pelo mundo, famintos, famélicos, sem esperança, batendo de porta em porta, tentando encher o seu coração com um alimento que nunca vai saciar a sua fome. Ajuda-os para que entendam o seu evangelho e clamem ao Senhor Jesus Cristo e se tornem crentes de verdade e se alimentem do seu pão. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.